A gente volta a falar sobre o assunto. Uma pesquisa IPEC mostra que as escolhas políticas dos eleitores podem ter mudado após as jornadas de junho. A onda de manifestações, você se lembra, em 2013, levou milhares de brasileiros às ruas pedindo transformações políticas no governo da época. Diogo Schelp, manifestações bem feitas podem, quem sabe, então, gerar efeitos positivos? Podem gerar efeitos positivos, sim, Adriana, mas também pode gerar muita frustração, não é? Porque, obviamente, que depois, quando há a eleição dos representantes, como bem disse Dávila, há um esquecimento, né, daquilo que se foi exigido, daquilo que se foi reivindicado, e há uma diluição dessas reivindicações e acaba, muitas vezes, não levando ao resultado que é esperado. Eu acho que é interessante fazer uma observação que há uma outra pesquisa que também tem um tema correlato, que mostra como os eleitores de direita se posicionam em relação às possíveis lideranças no futuro. Eu concordo absolutamente com o Cristiano Beraldo quando ele fala sobre a questão de que não se pode olhar apenas para os presidentes, não é? Mas as lideranças são importantes. E ali aparece que 54% daqueles que se identificam como direita consideram que é possível ter outras lideranças que não sejam de Jair Bolsonaro comandando, digamos assim, esse espectro. Esse é um aspecto interessante, mas mostra também a força dele, porque outros 40 e poucos % consideram que ele é a principal liderança nesse campo político. Pois é, Dávila, muito na época se falou da falta de liderança dessas manifestações, mas muitos grupos surgiram depois disso. O MBL, por exemplo, a gente cita e lembra muito bem, e em 2016 é bom lembrar que houve o impeachment da presidente Dilma, que era presidente em 2013, né? É verdade, então teve um papel preponderante principalmente no processo de impeachment. Mas e depois? E para a reconstrução do país após o impeachment? O que aconteceu com isso? Não aconteceu nada. Olha, eu vou dar um exemplo aqui na parte econômica. A ideia desse nacionalismo desenvolvimentista que une o PT e o centrão empresarial, que une o que eu chamo de uma direita retrógrada e do retrocesso da esquerda, continua aí. É uma coisa inacreditável. Ainda nós não entramos na pauta do liberalismo econômico que aconteceu nos anos 90, que foi a privatização, desregulamentação, inserção do Brasil na economia global, abertura econômica. Nada disso aconteceu. E com toda essa alternância de poder que nós tivemos. Então, não adianta ter alternância de poder se as ideias, se as crenças que nós temos são obsoletas, elas não acompanham o que o mundo está acontecendo. O Brasil ainda é uma das economias mais fechadas do mundo. E nós tivemos governo de direita e de esquerda. O que foi feito em relação a isso? Nada. Ou seja, o Brasil, para evoluir, precisa rever ideias e crenças obsoletas. Porque são essas ideias e crenças obsoletas que mantêm o país pobre, desigual e incapaz de retomar o crescimento econômico. O Beraldo, políticos esquecem às vezes que estão governando para pessoas e às vezes essa voz da população vem alto das ruas? Pois é, o problema é que o brasileiro ele tem que dedicar muito tempo a sobreviver. O brasileiro, em geral, ele é sim um sobrevivente. Um pai de família, uma mãe de família que tem que criar seus filhos, tem que dar conta de tudo. Ele vai buscando ali sempre uma oportunidade de poder manter a sua vida organizada. E sobra muito pouco tempo para se olhar para fora, para ver o Brasil de uma forma mais ampla. Se a gente olhar o mapa eleitoral, a gente vai ver que há um predomínio da esquerda em estados onde a renda per capita é mais baixa. E se a gente olhar a realidade desses estados, a gente vê que ali tem problemas de alta taxa de homicídio, a gente tem problemas de educação, porque é um esforço de manter as pessoas na ignorância. A pessoa ignorante, ela é mais facilmente manipulada. E a esquerda, ela se baseia nesse tipo de interação com a população mais ignorante para dizer, olha, eu vou te dar um benefício aqui, eu vou te dar uma ajuda acolá. E esse é um papo furado que não resolve a vida de ninguém. As pessoas precisam ter consciência de que o Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros. A gente precisa cuidar do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, de uma forma integrada. E aí a gente olha que a estrutura do Brasil não mudou. Nós temos um pacto federativo
que tira dinheiro dos estados que produzem mais riqueza e entregam de mão beijada para estados que não produzem tanta riqueza. Mas você olha para esses estados, eles têm potencial. Só que é mais fácil receber esse dinheiro de graça que vem daqueles outros estados que têm uma produtividade maior. Não há estímulo para se mudar, não há estímulo para a gente extrair de cada brasileiro aquilo que ele tem de melhor. E aí esse esforço da sobrevivência é que, na minha opinião, fica sempre prevalecendo e as pessoas que têm os seus benefícios vão se segurando. Veja, como falar numa reforma tributária que realmente vai ser transformadora no Brasil, que é o que está sendo discutido agora, se a gente não falar numa reforma administrativa? Vejam a estrutura do Estado brasileiro. Ela é completamente antiquada e ineficiente, precisa ser tratada, precisa ser modificada. Vejamos os benefícios absurdos que o judiciário tem. Isso precisa ser revisto, precisa ser tratado, precisa ser enfrentado. Mas quem é que tem força, vontade, dedicação para fazer isso? Não tem, porque quando alguém é indicado para o STF, vai lá beijar a mão dos senadores, vai fazer jantar e almoço com os deputados, vai fazer encontro com os líderes do Sistema S. Quer dizer, o Brasil é tudo invertido, é feito para não mudar. E isso amplia a frustração da população que cansa de ir às ruas, cansa de se manifestar. Mas a gente não pode, acho que isso tem um papel muito grande aqui no próprio Jornal da Manhã e na Jovem Pan como um todo. Nós não podemos nos esquivar de estimular o poder de indignação da população, porque é assim que a gente vai mudar o Brasil. Agora,